Pode ou não pode? Pode Aguiar Branco deixar passar todo o tipo de discursos na Assembleia da República, seja qual for o teor da retórica dos deputados? Pode a Ministra do Trabalho criticar Ana Jorge em público e anunciar um novo provedor para a Santa Casa que esteve inibido de exercer cargos financeiros em Moçambique? Estes e outros temas estarão em análise no episódio 142 de Maquiavel para Principiantes. É um podcast do Jornal Económico da autoria do especialista em comunicação, Rui Calafate. Olá, Rui, muito bom dia. Estamos a gravar uma segunda-feira e na ressaca daquilo que foi uma semana uma semana positiva para o governo, com o anúncio de importantes infraestruturas que vão ser edificadas a nível nacional e com um debate quinzenal em que Luís Montenegro chegou aqui com algum reforço na sua posição. Olá, bom dia. É verdade, em termos de debate, do que foi o debate quinzenal, eu até no artigo do Jornal Económico disse que era Eu Show Montenegro. Porquê? Uhum. Porque lhe correu bem, ele está habituado àquele areópago, não quer dizer que ele não esmagou a oposição, os outros foi um magnífico debate quinzenal, fazendo até questões bastante importantes, e portanto foi um grande bate-bola de um lado e do outro, apenas um ao outro menos felizes, nomeadamente o líder do PCP, que não, sinceramente acho que não percebeu ainda bem onde é que está. O resto, todos estiveram bem. Mariana Mortágua esteve bem, Ventura esteve bem, o Rocha também, o Pedro Nuno Santos também. Portanto, a parte do debate quinzenal foi bastante interessante, sendo que, de facto, o Luís Montenegro chegou reforçado com o aviso anterior, em poucas horas, da questão do novo aeroporto, da nova ponte, do TGV para Madrid, sabendo ainda nós que ainda não estão quantificados totalmente os valores e que 6 mil que foi até lançado para a imprensa é curto para todas estas obras, mas de facto anunciar um destino, pelo menos já definitivo para o que vai ser o novo aeroporto, acho que é importante, robustece a sua liderança, apesar de ser, é tal coisa. Foi anunciada essa opção. Agora esperemos que seja concretizada, vamos ver quanto tempo é que vai Concretize, não é? demorar, etc. Portanto, o debate quinzenal correu bem ao Primeiro-Ministro, sendo que depois, na sexta-feira, que era o tema que tu também tinhas tocado já na entrada, depois falaremos das europeias a seguir, hum, José Pedro Aguiar Branco, depois daquela intervenção de André Ventura a falar dos turcos, Uhum. depois estabeleceu a polémica, exatamente, e é importante salientar isso, que quem mais defendeu José Pedro Aguiar Branco foi o Sérgio Sousa Pinto. E, Exatamente. portanto, foi criticado por todas as bancadas à esquerda, pelo Chega até foi aplaudido de pé a questão da liberdade de expressão, e parece que quem estava envergonhado com as declarações de José Pedro Aguiar Branco, mas não se queria colar ao PS, nem lhe queria bater palmas, foi o PSD. Portanto, esta polémica foi extremamente incómoda para o PSD. O PSD Ora ficou ali bem, a o meio que é da que se ponte, passa não é? aqui? Eu Deu tenho essa uma posição, sensação. como sabes, quem me acompanha, aliás, eu disse na quinta à noite, eu tenho uma posição sempre moderada, isto é, eu defendo sempre a liberdade de expressão. Como é óbvio, as pessoas podem chamar os nomes que quiserem, aliás. Não, não interfiro nem respondo quando chamam o nome. Peço desculpa. E, portanto, a liberdade de expressão é sempre um valor primordial e as pessoas têm o direito a fazer. Depois, julgo, e é a tal coisa que eu costumo falar de uma solução, às vezes, de equilíbrio. Eu não sou favorável ao que José Pedro Aguiar Branco disse, que tudo é possível, todas as pessoas podem dizer o que quiserem, não é ele que as vai calar. É natural que ele não possa calar, mas possa chamar a atenção, possa. Aliás, ele há poucos dias antes, como tu te lembras, queria proibir o tratamento por você na Assembleia da República, como se fosse uma grande ofensa ao Uhum. Parlamento, e agora diz que tudo é permitido. Portanto, reparem nisto. Imagina que para a semana o André Ventura diz que o José Pedro Aguiar Branco é burro. Então é Pode. permitido. É permitido. Portanto, a pergunta é esta. Este senhor percebe que é a segunda figura do Estado e que o Parlamento deve ser o espelho de alguma moderação. Quando eu digo moderação, significa que as pessoas podem ser assertivas e até duras. Aliás, é ridículo, porque toda a gente sabe que André Ventura já foi muito mais duro no Parlamento do que esta questão dos turcos. Claro. Isto é andar a brincar com as pessoas, autenticamente. Não nos esqueçamos, o Sr. Presidente da República ainda há pouco tempo se referiu a António Costa, que era lento como um oriental. Portanto, e eu aqui chamei a atenção, e está na televisão também, quer dizer, Marcelo, aquela declaração é extremamente infeliz, não quer dizer que Marcelo seja racista. É infeliz. Agora, é como eu digo, cabe ao Presidente da República
se há algum elemento do Parlamento, seja esquerda ou direita ou de centro, diz algo que possa ser negativo para a imagem do próprio Parlamento, cabe ao Presidente da República, ao Presidente, desculpa, da Assembleia da República, Zé Pedro Aguiar Branco, tomar a iniciativa de chamar a atenção e apelar à moderação. Agora, dizer que aquilo é uma arena para gladiadores e que depois no final logo se vê e quem toma a decisão, como te lembras nas arenas de Roma, quem tomava a decisão era, a maior parte das vezes, era o povo, Exato. fazia barulho com os seus broás e depois era o imperador que dizia que sim ou que não. Agora, ele não quer ser imperador. Ele quer deixar aquilo entregue totalmente à população que vê o espetáculo no Parlamento e que depois decidirá em urnas. Ora bem, julgo que isto é pernicioso para a democracia e julgo que uma solução em que de facto se privilegie sempre a liberdade de expressão de todos os deputados. Mas sabendo que tem que se respeitar a Casa da Democracia e, portanto, julgo que José Pedro Aguiar Branco não esteve feliz, pois acho que abre o precedente, abre uma caixa de Pandora sobre a possibilidade de mais deputados incorrerem no disparate e em termos de discursos que são criminosos, o racismo é crime, e portanto eu acho que devia de ser uma solução equilibrada, é assim que eu sou, é habitualmente como vocês sabem, é aqui que eu me posiciono. E diminui também um pouco a sua posição. Rui, vamos falar daquilo que são as europeias, de uma campanha para as europeias daqui a menos de um mês acontecem estas eleições, colocadas aqui entre feriados. Como é que tens visto toda esta campanha e o desempenho também dos cabeças de lista? Uhum. Olha, e como não sei se lembram, eu próprio também o disse em televisão, mas até disse primeiro aqui, que em 2022, quando foram as eleições para o Parlamento, eu tinha as minhas maiores incógnitas sobre os resultados, eh, caíam sobre Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, e sobre o Paulo Raimundo, do PCP. O Rui Rocha foi bastante feliz nos três primeiros debates e, portanto, segurou o seu eleitorado, manteve o mesmo número de deputados e, portanto, correu para lá das. Podiam ter a expectativa à Iniciativa Liberal, mas eu nunca tive essa expectativa que a Iniciativa Liberal pudesse crescer muito, portanto, mas manteve, não caiu, enquanto Paulo Raimundo foi um dos principais derrotados dessas eleições legislativas. Ora bem, eu aqui já tinha dito que a minha maior incógnita sobre estas eleições, para lá do resultado que vai depender, não nos esqueçamos que nos dois últimos atos eleitorais para as europeias tivemos 33% numa eleição e 30% na outra de votantes, não é de abstenção, é de votantes. Portanto, as pessoas, e tu falaste bem na questão dos feriados, se tiver calor, as pessoas vão para fora, apesar de agora, este é o primeiro ato eleitoral, onde tu, Zé, podes ir para o Algarve e podes votar no Algarve se assim o decidires, no dia da eleição. O que eu acho que vai ser uma confusão enorme. Vamos ver o que é que vai dar. Eu acho que é uma enorme confusão, porque as pessoas ainda nem sabem disto. Por Não princípio é estão bem interessante a ideia, mas em termos é, de de execução, não é? organização. Estás Não a ver deve os ser cadernos fácil. eleitorais, como é que vai ser? Tem acesso aos cadernos eleitorais globais do país e uma pessoa do Porto que vai para o Algarve chega lá e diz: Olha, eu sou não sei quantos, como é que é? É de maneira eletrónica? Tem computadores? Achas, e quem nos ouve acha, que todas as escolas do país ou todos os sítios onde se vota, aliás, como é sabido, ainda nos lembramos que José Sócrates, por exemplo, no tempo dele, votava num stand de automóveis. Portanto, todos os sítios onde se vota já estão todos preparados com questões de computadores e mais modernas. Vamos ver. Portanto, eu E até acho para que pode evitar que haver as pessoas confusão, votem ninguém tem várias falado vezes, não é? disso. Acho que ninguém tem falado disso e, portanto, Exato. mas para lá do volume da abstenção, que eu acho que é natural, portanto, falava-se, e eu falo, que estas eleições tinham vários candidatos já mais de primeira linha, que não é tão habitual nas europeias. Ora bem, o que é que me parece? Eu tinha levantado aqui a dúvida sobre, era a minha grande incógnita para esta eleição, a escolha do embaixador António Tanger como cabeça de lista. E, de facto, do debate que teve até agora, que foi na quarta-feira passada, foi um autêntico desastre. E, portanto, eu julgo que ou André Ventura vai para a rua fazendo campanha, sem esquecer que também, nesta semana, vamos ter eleições na Madeira, dia 26 de maio, e André Ventura também vai fazer campanha para a Madeira, porque o Chega pode crescer na Madeira, e depois todos nós já sabemos, depois comentaremos sobre isso, mas na Madeira ninguém quer depois fazer coligações com o PSD enquanto o líder for Miguel Albuquerque por causa das graves acusações que impendem sobre ele. Portanto, para o Parlamento Europeu, eu vejo que, de facto, uma candidata que tem sido bastante fraca tem sido Marta Temido.
apesar das sondagens apontarem que o PS pode ganhar as eleições. Acho que o Sebastião está bem preparado, isso já eu sabia. É um miúdo de quem sou amigo, conheço desde os 19 anos, portanto é um tipo inteligente e está preparado, apesar no primeiro debate eu achar que o João Coutinho de Figueiredo esteve melhor do que ele. Até porque é uma questão de expectativas. Como o Sebastião está todo o tempo em televisão, as pessoas têm expectativa. Ele está tão traquejado de televisão que tem que ganhar os debates. Ora, isso, portanto, quando ele não ganha claramente, a ideia é que pelo menos ou perde ou empata. Não é que tenha perdido por muito, depois não, porque ele teve positivo e foi melhor do que outros. Depois há ali uma série de. Acho que a Catarina Martins tem estado bastante bem, também a sua experiência tem estado. A ajuda nisso. O PCP teve apenas um debate. Pareceu-me que o João Oliveira está muito destreinado, estava fora disto. João Coutinho de Figueiredo tem estado muito bem nos 2 debates que já teve. É um candidato forte. Eu acho que a iniciativa liberal que almeja um deputado, eu julgo que pode chegar aos 2, mas sempre com a dúvida, atenção a quem nos ouve, porque esta questão que apenas se a abstenção for muito, muito alta, isso condiciona sempre os resultados eleitorais. Portanto, todas estas sondagens que possam sair é uma aldrabice, porque vai depender muito do fator abstenção. Portanto, depois aqueles 2 partidos, sinceramente, eu vi uma série de comentadores darem a vitória ao debate a um rapaz que é o Francisco Paupério do Livro. Eu, sinceramente, acho do livro. absolutamente risível. Acho bastante fraco. Acho risível. Acho que as pessoas não sabem o que é um debate político. E, portanto, ou então têm camisolas. E eu isso, como eu não tenho, portanto, não estou para aturar disparados. E a parte do PAN, acho que também é muito fraco esse candidato do PAN, e, portanto, estamos assim. E, sobretudo, vejo, e isso posso dizer agora aqui para quem nos ouve mais à vontade, o resultado das audiências tem sido bastante fraco, o que significa que as pessoas estão um bocado marimbando para esta questão das europeias, portanto, tanto no debate como no pós-debate, as audiências são fracas, sobem logo os canais de informação, muito quando acaba a questão dos debates, quase que duplica logo a audiência, o que significa que as pessoas não estão muito interessadas nas europeias. Prefere os jogos de poder, fora, se calhar, daquilo que é a campanha. E vamos falar então, Rui, da Santa Casa. A Ministra do Trabalho foi ao Parlamento e aproveitou para anunciar o novo provedor da Santa Casa da Misericórdia, enquanto mantém as críticas acérrimas a Ana Jorge. Paulo Alexandre Sousa, o gestor que em 2019 foi inibido pelo Banco Central de Moçambique de exercer cargos financeiros, vai agora suceder a Ana Jorge neste cargo e, portanto, é provável que se mantenha um ruído à volta da Santa Casa da Sim, Misericórdia de é Lisboa. natural. Porquê? Escolher uma pessoa que não seja com cartão laranja ou do CDS parece-me bem. Para não dizer logo aquela coisa que havia quase o ataque aos taxos na Santa Casa por parte do PSD e do CDS. Sendo que, como tu já citaste, este senhor Paulo Alexandre Sousa perdeu a idoneidade, que é uma questão muito importante na banca em Moçambique, coisa que depois recorreu e depois recuperou essa idoneidade. Só que, isto depois recuperou em 2020, passando 4 anos, ele era quadro da Caixa Geral de Depósitos, mas nunca mais exerceu nenhum cargo de destaque na banca. Essa é que é a verdade. Esta é a primeira verdade. Segunda, a ministra anunciou o novo provedor da Santa Casa na Assembleia da República como vice-presidente da Santa Casa da Misericórdia. Desculpem, a ministra do Trabalho, Maria do Rosário Ramalho, anunciou este novo provedor como vice-presidente da Cruz Vermelha no Parlamento, na sua audição parlamentar. Ora, este senhor nunca foi vice-presidente da Cruz Vermelha. Este senhor foi vice-presidente de uma das 159 delegações da Cruz Vermelha espalhadas pelo país, e é uma delegação da zona dali do Estoril, e onde era vice-presidente. Portanto, aí a ministra enganou-se e já devia ter emendado a mão. Segundo, quem era administrador, e eu isso enganei-me até na televisão, até para quem viu, até peço já desculpa aqui a pedir na televisão, eu disse que o António Ramalho, marido da ministra, tinha sido presidente da Cruz Vermelha. É errado, e peço desculpa, não é o António Ramalho, mas eu não errei muito. Ele era da administração da Cruz Vermelha. E decidiu sair da administração da Cruz Vermelha no dia 29 de abril deste ano. E, portanto, conhece perfeitamente, a minha dúvida é quem escolheu este senhor, Paulo Alexandre Sousa. Ninguém sabe quem é. É um gestor obscuro. E sobre gestores obscuros, já tivemos o caso de Edmundo Martins. Não correu nada bem. Mais do que isso, para lá disso, isso fui eu o primeiro a dizer em primeira mão, na televisão, na sexta-feira. Este senhor foi administrador de uma empresa ligada à Caixa Geral de Depósitos que se chamava Wolf Part, que tem a ver com Valde Lobo. Toda a gente sabe que está ligado àqueles escândalos ligados a José Sócrates, Diogo Gaspar Ferreira, etc.
E, portanto, o que eu quero dizer é que a escolha para a Santa Casa, face ao que se passou com Edmundo Martins e os negócios do NFT que até envolveu o filho, etc., face à questão financeira, a solução tinha que ser à prova de bala. E, evidentemente, Certo. agora, já se sabe, depois até da manchete do Correio da Manhã, de sábado, que de facto refere aquilo que eu tinha dito na sexta-feira, do, do seu espaço de decisão enquanto administrador dessa empresa, o Wolfpart, este gestor não é à prova de bala, ninguém o conhece. E, portanto, mais do que isso, aquilo que eu vou dizer é importante. Este indivíduo, para ser mesário da Santa Casa, mesário equivale a administrador, porque lá é a mesa da Santa Casa. Portanto, para ser mesário barra administrador da Santa Casa, até talvez pudesse ser escolhido. Para provedor, não tem dimensão para ser provedor da Santa Casa. Ponto. E por isso eu julgo que vamos ter muitos problemas, vamos ter comissões parlamentares de inquérito e sobre este senhor, e vamos ver quem é a equipa deste senhor lá. Portanto, porque aquilo é uma casa, como eu chamo a atenção, é uma casa com muito dinheiro. Quando as pessoas ouvem falar dos 50 milhões de prejuízo no Brasil, oh, meus amigos, a receita da Santa Casa, bruta, é acima de milhares de milhões. Ok. Portanto, é mais de 1.000 milhões de euros. Portanto, vejam quanto dinheiro entra naquela casa. E depois há duas tentações sempre. Uma já foi aflorada, e eu já disse aqui na semana passada, que é a questão dos jogos poderem ser privatizados. É uma negociata. Mas a maior não é essa. E esse é que é o meu receio. Quando nós estamos com uma casa em dificuldades, o que é que as pessoas às vezes fazem? Vendem património para aguentar as coisas. Pois bem, meus amigos, aqui é que está o gato escondido com o rabo de fora. São mais de 500 imóveis que a Santa Casa tem. Mais de 500 imóveis. Portanto, se tu começares com a tentação de vender os imóveis, primeiro, qual é o preço porque vai vender e, sobretudo, vai ser curioso de ver quem vai comprar se assim acontecer, coisa que eu não desejo, porque eu desejo que a Santa Casa da Misericórdia permaneça com alguma transparência para limpar a opacidade do tempo do Edmundo Martins. Naturalmente, tu vais continuar atento e vamos continuar a Vou. focar este tema neste podcast. E Rui, vamos fechar os temas nacionais com aquilo que foram os grandes anúncios da semana passada: um novo aeroporto, uma nova ponte sobre o Tejo e o TGV Lisboa-Madrid. O que é que vai aqui acontecer? Achas mesmo que vão avançar, que agora o aeroporto tem nome, que as coisas têm condições para chegar a bom porto? Olha, as condições têm que ter, porque nós temos de desenvolver toda esta área da aeroportuária, ferrovia, etc. Agora, eu julgo, olha, um campo em que nós vamos ter candidatos a negociados. Isto é a primeira coisa logo, já sabemos. Mais um gato escondido com o rato de fora. É sempre, Em sempre. Mas relação à aqui vai ser. Ana, Agora, que é importante, é, e sobretudo aquilo que os portugueses esperam a partir de agora, é que de facto isto avance. Pá. Nós estamos aqui há 60 anos e eu só deixei isto para tema só para dizer isto. O meu desejo é que as coisas sejam limpas, tranquilas e avancem. Portugal precisa de se desenvolver nestas áreas e, portanto, julgo que a terceira ponte, o TGV para Madrid, isto é muito importante para Portugal e espero que seja rapidamente concluído. passamos então para os temas internacionais. Putin, que foi reeleito, com umas grandes aspas. Olha, eu vou fazer isto de seguida, se me permites, porque eu não quero dedicar Ah, muito tempo, só chamar a atenção, são três, quatro muito temas. bem. Então, olha, primeiro é esta questão do, como te lembras, o Xi Jinping esteve há pouco tempo em França, foi pressionado por von der Leyen e por Macron, e depois, passado uma semana, Putin na China, a pedir amizade e, sobretudo, como dizia um título de um texto no jornal espanhol, Putin mendiga o maná do gigante asiático. Portanto, o que é? A Rússia não está propriamente rica e, portanto, precisa de apoio, não só militar, isso as pessoas não se dão conta, com certeza que o regime de Pequim continua a ajudar a Rússia, interessa, para mitigar o poder ocidental, mas é engraçado como Xi vem à Europa e uma semana depois recebe Putin na maior, digamos assim, na China, e, portanto, estão bem evidentes os blocos que temos na nossa geopolítica. Depois, uma coisa que envolve a Rússia, o tal acordo famoso entre Uhum. São Tomé e a Rússia. Diz que está Cooperação tudo resolvido. militar. Exato. Quer dizer que está tudo resolvido, depois o ministro já disse que está tudo ok e tal. Mas é assim, as pessoas às vezes esquecem-se de uma coisa. E quem disse bem foi o primeiro-ministro de São Tomé, Patrick Trovoada, que é, São Tomé é um Estado independente. Se Portugal quer ter mais influência, tem que ter a diplomacia a trabalhar muito mais forte com São Tomé. Agora, São Tomé tem o direito de falar com quem bem entender, de receber a Rússia, receber a Índia, os Estados Unidos, e depois estabelece as suas alianças. Se é um problema para Portugal, se calhar é, então, mas significa que Portugal tem que trabalhar mais com São Tomé. E essa é que é a realidade. Nós temos uma diplomacia até forte,
Nós temos portugueses espalhados em todo o mundo em cargos de elevada visibilidade mundial. Mas depois, com as nossas ex-colónias, com o tal, a CPLP, não funciona, é uma conversa, é uma chachada para ter uma série de cargos, uns assessores, motoristas, pagam-se os salários aos secretários executivos, etc. E o CPLP não funciona. Isso conheceu bem, porque tive numa vez, há muitos anos, na União das Cidades Capitais Ibero-Americanas, que reúne tudo o que é de língua espanhola, América Central, América do Norte, México, países da América Central, Honduras, Guatemala, etc. E depois América do Sul. Quer dizer, aquilo trabalha como deve ser. Aquilo tem uma equipa espanhóis a comandar a equipa, fazem cimeiras, pedem dinheiros através de Madrid para apoio, para desenvolvimento das cidades. Na altura pedia-se para o desenvolvimento e reabilitação de Lima, capital do Peru. Estive presente nessa como representante aqui de Portugal. E, portanto, quer dizer, as pessoas, nós não trabalhamos bem a nossa diplomacia com os países da nossa língua. Temos umas amizades porque o Lula gosta de Portugal e tal. Se o presidente não é o Lula, com o Brasil, népia. Com os outros países estão-se marimbando para Portugal. Este é que é o problema. E Portugal, muitas palavras bonitas, se calhar o país dos PALOP, aquele que ainda está mais ligado a Portugal é sem dúvida Cabo Verde. Agora o resto, por exemplo, Guiné-Bissau. Guiné-Bissau hoje em dia é um Estado francófono. Mal se fala português. Eu já trabalhei com um partido do PAIGC, da Guiné-Bissau. Quer dizer, logo naquela altura, há quanto tempo foi, já se dizia quase que aquilo era um Estado francófono, Portugal não olhava para a Guiné-Bissau. Portanto, tem que se olhar mais para o CPLP para depois não terem estas surpresas. Pronto. Exatamente. Depois, só duas notas finais, três notas muito rápidas. Primeiro, o Keir Starmer que é o tal líder do Labour, vai quase fazer uma versão do New Labour 2024, como Tony Blair fez, portanto, para recentrar o partido, pôr de lado aquelas questões com os partidos ainda, com a ala trabalhista mais à esquerda, portanto, porque lhes sente neste momento o cheiro a poder é evidente, e portanto o Labour pode ganhar e portanto quer conquistar sem perder e sem hostilizar o centro. Depois, uma coisa muito curiosa, vamos acompanhar mais um governo de extrema-direita, porque ao Um fim ano de disto tudo, negociações, quase. nos Países Baixos, o Geert Wilders ganhou as eleições, depois, como é óbvio, foi um bocadinho como o Miguel Albuquerque, sem envolver as questões de corrupção, ninguém se queria sentar com o Geert Wilders, Partido da Liberdade, para formar um governo nos Países Baixos, mas a verdade é que depois destes meses, conseguiu-se uma solução com uma diferença, é que não vai ser Geert Wilders o primeiro-ministro e vai-se arranjar outro nome de partidos à direita para ser uma solução, sendo que o partido mais importante é o Partido da Liberdade de Geert Wilders, portanto mais um governo de extrema-direita, vamos ver como vai correr. Para terminar, cada vez mais já o tinha falado, Robert F. Kennedy está a assustar muito os dois contendores principais, Joe Biden e Donald Trump, e sobretudo agora porque entrega assinaturas para ir a votos no Texas e a partir do momento que for aceito num Estado, depois poderá ir a votos em todos os Estados dos Estados Unidos. E por isso, neste momento, nós vemos que o fator decisivo, porque a margem é pequena entre Biden e Trump, poderá ser quantos votos oscilam para o terceiro candidato, Robert Kennedy, da família ainda herdeiro, Robert Kennedy Jr., herdeiro da família Kennedy, e portanto vai ser ele que vai quase decidir quem vai ganhar, um bocado como foi, com uma diferença, é que Ross Perot, em 1992, ajudou à vitória de Bill Clinton, tirou muito eleitorado ao pai Bush, ao Partido Republicano. Vamos ver quanto é que vai tirar então este Robert Kennedy Jr. Rui, nos temas de mídia, gostarias de falar de um novo canal de É notícias só uma nota. que arranca a É 17 só de uma junho. nota. Do canal, o novo canal da CMTV vai arrancar no dia 17 de junho, canal News Now, e vai ser um canal que vai ter, já toda a gente sabe, uma série de nomes fortes que tem. O modelo, em termos de informação, vai ser um bocadinho diferente, como irão ver, dos outros canais. Nem vai haver a qualificação de comentador. Portanto, ali a outra vai ser notícias muito durante o dia, depois à noite é que aparecem os espaços destes senadores com opinião. E, portanto, eu, como eu sempre, em todos os meios de comunicação, desejo sempre sorte, porque isso é sinal também de emprego para os jornalistas e eu julgo dar aqui o voto, uma palavra de sorte, apesar de ser um canal que vai ser diretamente concorrente, esse sim, da CNN. E Vamos depois então. quero só dar uma Sim, novidade. sim. Esta semana vai ser apresentada a nova grelha, isso não estava a nova grelha da CNN, vai ser na terça-feira, no Pestana Palace. Eu, em princípio, irei ter, a partir do dia 27, dois espaços. Um espaço fixo semanal, novo, mas não posso dizer ainda, vai ser guardado, e depois vou ter um espaço de análise
10 dias da campanha eleitoral com outra pessoa, também não vou dizer quem é, mas acho que vai ser bom. Como se lembram lá, nas legislativas estava com o Luís Paixão Martins, o Luís foi para o canal, para o News Now, e depois eu vou ter outra pessoa comigo, portanto, mas depois vocês vão ver a surpresa. Grandes novidades nos próximos dias. Rui, passamos para as tuas sugestões culturais. Sugestões, olha, primeiro são 3 notas só, 2 notas de 2 pessoas que faleceram. Uma foi a Alice Munro, que foi Nobel já mais tardia. É uma escritora que é basicamente contista. Portanto, a obra dela tem 2 livros, 2 romances e o resto são contos. E é uma escritora americana e, portanto, muito canadiana, aliás, e que era muito baseada, portanto, quem gosta de contos, portanto, de histórias, short stories, etc., é interessante. Eu confesso, eu não sou, já li 3 livros dela, não sou excepcionalmente grande seguidor, não é muito o meu estilo, mas para quem gosta, chama a atenção, foi Nobel, merece o respeito. Mais importante aqui, como sabem, há pouco, quando às vezes falo de música, digo que uma das coisas que ouço mais em casa é sempre o jazz de fusão. E na semana passada morreu um saxofonista genial, que eu adoro, que era o David Sanborn, que era um dos porta-aviões deste jazz de fusão, com o Dave Grusin, com o Lee Ritenour, etc., com a GRT All Stars. E eram, portanto, se quiserem procurar até no YouTube ou no Spotify, vejam o Chicago Song, etc. Pá, vocês vão ver que é e depois muito ligado também com o soul. Ele tocava muito com soul, funk e, portanto, é uma sonoridade própria e era um saxofonista absolutamente genial. David Sanborn morreu com 78 anos portanto, queria dar uma palavra, porque eu gostava muito do David Sanborn. Aliás, ainda ontem de mim estive a ouvir CDs dele. E até vi 2 espetáculos dele do YouTube à noite, enquanto estava para a hora do jantar, estava com isso ligado, fez uma coisa espetacular. Chama a atenção para quem quiser para irem à exposição do CISA, que foi inaugurada na sexta-feira, que conta com desenho, fotografias, cadernos, mobílias do Cisa Vieira, está na Gulbenkian, portanto acho que devem visitar porque se vão valorizar. Séries, chama a atenção de uma série que se vai estrear esta semana, que se chama Monsieur Spade, que é com o Clive Owen, que é baseado no Sam Spade do Dashiell Hammett, é naqueles canais de TV Cine, portanto quem tem, e portanto recomendo vivamente, porque eu gosto muito do Clive Owen e portanto tenho alguma expectativa sobre isso. Livros. Policial, para vocês levarem para a praia, o novo livro de um dos maiores autores nórdicos, que é o Jorn Lier-Ors, que faz aquele figura que é o Easting, que é uma série que dá no AMC, que já vai na segunda temporada, e portanto Maldade, da Dom Quixote, policial para quem gosta, vai ser espetacular. 2 livros que estou a ler no fim de semana. Quetzal vai começar a editar, o Paulo Portas para já falou disso, no Manuel Vázquez Montalbán. O primeiro é Os Mares do Sul, que é o seu detetive Pepe Carvalho, portanto para quem gosta, mas não é um policial como os nórdicos, é uma coisa mais pensada, é muito parecido com o Andrea Camilleri, o comissário Montalbano, portanto mais, o homem que gosta de comer bem, gastronomia e tal, portanto, isto mas é outro tipo de policial, é um policial que é literatura de grande qualidade. E por último, o que me está a dar algum gozo, Mary Bird, da edição da Crítica, o Imperador de Roma, que é uma história ao contrário, isto é, vai desmistificando algumas histórias daquelas que as pessoas conhecem sobre os grandes imperadores, mas também vai contando porque é que aconteceu daquela maneira. Portanto, é 2 dos melhores livros deste ano, para mim. Um é o Pax, do Tom Holland, mas essa é a série, a história é a série, e este é muito engraçado porque é outro tipo de versão do conhecimento de Roma. Recomendo vivamente Imperador de Roma, da Mary Bird. Para terminar, sugestões. Quando é que termina as aldrabices em Lisboa? Ainda hoje o público, por isso é que eu deixei isto agora para o fim, trazia uma coisa que é absolutamente genial e quem nos está a ouvir sabe do que é que eu estou a falar. Que era, no Porto e em Lisboa, há lojas a fingir que são antigas só para inglês ver. O que é verdade. Aquele bom exemplo que todos nós sabemos, que é aquela conversa de chacha de todos têm pastéis de bacalhau, pastéis de bacalhau com queijo... Com o queijo da serra. Com queijo da serra, como se aquilo fosse alguma tradição, aquela conversa que agora toda a gente é nataria, pastéis de nata e não sei o quê, espalhadas por Lisboa, como se fosse uma grande tradição,
quando todos nós sabemos que, de facto, a marca original, aquilo que chamou sempre a atenção foi os pastéis de Belém. Depois, com certeza, há outras maneiras de fazer pastéis de Belém. Agora, parece que é uma grande coisa história, lojas históricas e não sei o que, é uma aldrabice. E, portanto, de facto, é tal coisa, é caça ao turista. É a caça ao turista, é os hotéis, a construção, a Baixa. Ainda ontem fui à Baixa, quando é que foi? Fui na sexta-feira. Não, foi no sábado. Fui à Baixa, quer dizer, olha, vou dar um exemplo. Aquelas na rua da. Há ali uma rua que antigamente era só camisarias e roupa e lojas pronto a vestir. Já não existe nenhuma, pá. É só lojas de coisas e lojas de paquistaneses com aquelas coisas de vendas de galo de Barcelos e não sei o que mais. Mercearias de conveniência, depois umas coisas com umas marcas novas a dizer que já têm 50 anos. E, portanto, isto é de facto uma coisa que é, para nós rimos. Para os turistas, olha, são enganados. Há quem assente na aldrabice o seu negócio e paciência. Olha, cada um faz aquilo que quer, desde que seja legal, tudo bem. Muito bem, o que vai permanecer um clássico é o Maquiavel para principiantes, sempre no início da semana. Obrigado, Rui. Voltamos para a Obrigado, próxima Zé. semana. Fechamos assim o Maquiavel para principiantes. Ouça e acompanhe este podcast no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Este é um programa de autoria de Rui Calafato, conta com a condução de José Carlos Lourinho e o cuidado técnico é de Nuno Braga. A música está a cargo de Caspar. Está fechado o manual desta semana.